Olá de novo. Este vídeo é mais uma série de truques para desenrascar programadores quando lhes falta texturas. A primeira textura é fazer uma textura de pedra. Vamos aqui a Filter, com preto e branco escolhido, fundo pintado preto. Fazemos Render Clouds e temos esta textura. Isto em si não é uma textura de pedra, mas vamos já usar isto. Vamos fazer Copy Paste, portanto select Everything, Ctrl A e depois Ctrl V. Desligamos o layer e vamos olhar para isto outra vez. Vamos escolher duas cores que encaixem mais ou menos na tonalidade das pedras, dentro do granito. Portanto, vamos escolher algo aqui para os lados do verde e depois vamos escolher algo muito próximo, ainda muito cinza, mas mais para os lados do azul. Ok, vamos escolher aqui azul, vamos puxar aqui mais para o lado do quarto, só um tom mais claro para a gente notar uma diferença. E agora fazemos a mesma coisa, Ctrl F, o Filter Render Clouds, e temos aqui a nossa textura, a nossa cor, a cor da nossa textura de pedra, ok? E agora vamos ativar isto e pomos isto em overlay. Não funciona porquê? Porque isto é basicamente fumo e fumo muito mal feito. Então fazemos Filter, Stylize, e depois temos aqui um chamado Emboss. E o Emboss permite que nós peguemos no nosso layer e lhe demos um efeito de relevo. Okay? Ele pega nesta informação. Isto é até um dos truques que eu uso às vezes para criar normal maps muito simples. O Amount define o contraste que nós vamos atribuir ao nosso relevo. Neste caso eu vou pôr um contraste relativamente mais alto. Se depois quisermos, podemos exponenciar isto simplesmente duplicando o layer. Duplicamos este layer, fazemos Auto Levels, que é Shift Ctrl L, e podemos agora transformar isto, por exemplo, em Soft Light ou assim, e estamos a exponenciar ainda mais o efeito, okay, do nosso efeito de pedra. Nós vamos usar o Render Clouds e o Emboss mais um par de vezes. Próxima textura, mais simples de todas. Vou ter para chamar o Wood, que é para vocês verem o que é. Escolhemos dois tons de madeira, podem ser estes dois. Tá, serve. Pintamos, preenchemos o layer e fazemos Filter Render Fibers, só isto. Ok, madeira, tá, espetacular. Novo coisa, parede de tijolos, ok, Break Wall. Fazemos um retângulo preto, mais ou menos assim. Ok, estou a fazer a olho, vocês já vão ver porquê. Preenchemos de preto. E agora, dentro deste, vou bloquear a transparência do layer, dentro deste fazemos um outro retângulo, mas mais para os lados do branco. Mais para os lados não, branco. E agora fazemos Filter Gallery, ele antes estava aqui em Filter Gallery, agora já não está. Temos aqui o Glass, está em Distort Glass, põe umas settings parecidas com estas, portanto, pouca distortion e alguma smoothness. É só para criar esta rugosidade à volta tentei copiar mais ou menos aquilo que eu tenho. Até podia ser uma coisa desta, mas é um bocado exagerado, mas qualquer coisa deixando, ok? E agora vamos fazer um ligeiro blur, filters, render, blur e Gaussian blur, e escolhemos para aí 1, é o suficiente só para dar aquele efeito de relevo, ok? Duplicamos o layer, encostamos um ao outro, até termos isto, depois juntamos estes 4 layers todos num só, duplicamos cá para baixo, mas desalinhamos, porque é a típica cena de tijolo, ok? Copiamos mais uma vez, sempre a juntar os layers, fica um bocadinho mais pequeno que o que eu queria, mas de resto fica mais ou menos. Metemos um layer, já nem precisamos meter um layer por baixo. Vamos usar isto para fazer mais a fazer uma coisa, o Bevel and Emboss, portanto, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, que era basicamente fazer Ctrl J, peço desculpa. E agora fazemos Filters, Stylize Emboss, ok? E vamos pôr menos Height, que é para não termos digamos, um buraco tão grande. Mas depois o Amount é que vai definir o contraste, ok? Podemos sempre aumentar o contraste, mas não queremos é fazer muita height, senão ele separa as coisas umas das outras. Portanto, 1 pixel height, fazemos ok. Neste caso, se eu agora puser isto em overlay, vocês não vão topar quase diferença nenhuma. Portanto, vamos esconder isto para já e vamos tratar de transformar isto numa coisa que se pareça com um tijolo. Inserimos um Adjustment Layer, que é um Gradient Map, e no Gradient Map dizemos que tudo que é preto passa a ser, deixem-me só pôr isto no teu ecrã, clicamos aqui, tudo que é preto passa a ser uma espécie de bege, que é a cor da argamassa ou assim, e tudo que é branco passa a ser um avermelhado, cor de tijolo, alguma coisa mais ou menos deste género, ou assim. Para isto, ok? Então a ver que já temos uma tonalidade mais parecida com o tijolo. E agora sim, se ativarmos este layer, já conseguimos ver o efeito de relevo. O problema é que o efeito do relevo está ao contrário, portanto vamos a este layer, podem ver aqui em Normal. Se eu fizer Ctrl I, vou inverter as cores. Se conseguir, Ctrl I, ok. E agora podem ver que em Overlay ele já dá aquele efeito de relevo. Adicionamos um novo por cima, fazemos Blur, Gaussian Blur, e pomos, por exemplo, 2, 3, talvez, qualquer coisa, é mesmo só para dar mais um bocadinho de roundness à coisa. E depois podemos, por exemplo, simplesmente pegar neste layer, duplicá-lo e trazê-lo cá para cima. E este layer vai-nos acrescentar um bocadinho de rugosidade ao tijolo, só também para dar este aspecto. Metal, podemos na mesma usar o Render Clouds, isto é que já começa a ficar chato, estamos sempre a usar o Filter Render Clouds, mas a parte boa do Render Clouds é que
atribui-nos logo bastante informação, dá-nos bastantes pixels para trabalhar. Fazemos filters, other high pass filter. Logo aqui já temos uma textura quase de aço galvanizado, ok? Metal galvanizado. Duplicamos este layer e fazemos filter noise, add noise, e vamos pôr Gaussian monochromatic, podemos pôr só 10%, não é preciso também exagerar. E agora abrimos uma nova máscara. Dentro dessa máscara voltamos a fazer filter render clouds, e essa máscara vai-nos criar zonas em que temos o ruído e zonas em que não temos o ruído, ok? E então vamos clicar na máscara, fazer Ctrl L para buscar os levels e aumentamos o contraste de forma a ter estas zonas um bocadinho mais dispersas. Como isto não funciona porque ele faz manchas muito regulares, fazemos Filter Other High Pass Filter, ele quebra-nos as zonas, ok? E agora quando nós formos fazer levels, já vamos ter mais, digamos, mais ilhas de ferrugem, estão a ver? E depois basta aqui aumentar, por exemplo, o contraste, para vermos mais aquilo que estamos a fazer. E podemos fazer basicamente a mesma coisa que fizemos lá em baixo com o Gradient Map e atribuir uma tonalidade a isto. Ou fazemos simplesmente Image Adjustments, Hue e Saturation, está fora da capa, peço desculpa. Colorize, escolhemos um acastanhado, ok? E temos aqui mais ou menos a nossa ferrugem na nossa placa de metal galvanizado, tanto funciona de uma forma como de outra. Se nós pegarmos num layer novo por cima, pode ser, e agora metemos noise, podemos fazer um efeito que é um radial blur. Selecionamos isto, por exemplo, e podemos fazer filter blur, radial blur, e escolhemos spinning, a qualidade best, e fazemos este efeito. Podemos fazer aqui Ctrl F aqui. Ctrl F basicamente repete o último filtro que vocês usaram. Temos é que ser rápidos, não fazer em zonas específicas da imagem, senão acabamos por fazer blur a tudo muito rápido e ficamos praticamente sem detalhe. Eu estou simplesmente a fazer Ctrl F porque repete o último filtro. E agora vamos aumentar um bocadinho o contraste da coisa com os levels e limpamos estas partes que estão um bocadinho a mais. Ok? E podemos voltar simplesmente a fazer o noise, filter noise, add noise, e só que pomos muito menos, ok? Pomos para aí assim. E depois vocês com o Dodge Burn Tool podem fazer, por exemplo, aqui um brilho, ou burn, se isto fosse, por exemplo, uma peça de metal, se estivessem a fazer um cilindro, assim, qualquer coisa, já ao menos têm textura para trabalhar, que essa é, digamos, a vantagem. Existe uma placa já aqui de metal. Outro truque para fazer madeira, por exemplo, uma madeira, algo mais do género de madeira de pino, por exemplo, podemos usar uma cor base, pode ser esta aqui, mas honestamente mais vale fazer a preto. Mais uma vez, Filters, Render, Clouds, isto só para mostrar as potencialidades deste filtro. Filter, Blur, e agora fazemos Gaussian Blur e suavizamos isto relativamente bastante, por exemplo, 10 pixels. Isto é uma coisa relativamente suave, parece quase desfocado. Se nós agora aplicarmos um Adjustment Layer em Curves, nós podemos manipular a curva, okay, para ir brincar um bocadinho com os contrastes. Isto é uma das formas, por exemplo, de fazer cromado. Basta fazer isto, ok? Ou seja, manipulamos por completo o fluxo normal do claro-escuro. E o que eu vou fazer aqui é, com o lápis, desenhar umas linhas que façam, basicamente, diagonais deste género. E reparem que o que eu estou a fazer ali são manchas separadas, exatamente por causa de estar a fazer separação dos levels aqui do meu lado. Ou das curves, aliás, aqui do meu lado. Eu não sei se estou a fazer isto... Ok, é isto, pronto. E agora com um novo Gradient Ramp, tal como fizemos cá em baixo, até posso ir buscar este, quer dizer, não sei se posso. Cá para cima, temos aqui uma tonalidade mais... Pronto, ok, temos que manipular a cor, obviamente. Por exemplo, até quero que... Não, está bem, esta zona é suposto ser mais escura. Fazemos um bocadinho mais escuro, um bocadinho mais para o lado do amarelo. E depois esta zona um bocadinho mais clara, também um bocadinho mais saturada. E se calhar mais para o lado de laranja, qualquer coisa deste género. Pronto. Isto em si, depois podemos juntar estes layers todos. Isto em si pode não parecer muito uma textura de madeira, mas se nós selecionarmos uma parte, ok, e a separarmos para um layer, depois podemos fazer, por exemplo, um Bevel and Emboss e fazemos um Flip Vertical. Depois fazemos a mesma coisa aqui a meio e fazemos a mesma coisa também aqui, um Bevel and Emboss, Flip Vertical, ok? E começamos a ter, já agora fazemos neste também, Bevel and Emboss. Portanto, já aparecem diferentes painéis de madeira. Claro que está um bocado contrastado e tal. Última coisa, antes de me acabar o tempo, a textura de ouro é muito próxima da textura de metal. Portanto, mais uma vez, digam comigo, Filter Render Clouds.
Neste caso escolhi branco e cinza. E agora fazemos Filter, Other High Pass Filter. Isto vai nos dar uma coisa mais deste género. Não exagerei muito, deixei ficar assim. Ok? E agora vamos fazer uma nova. Aliás, não deixei. Vou fazer algo deste género. Assim. Aliás, não tanto. Eu estou a fazer Ctrl Alt F para repetir o filtro que fiz antes, mas com uma dialog. Vou fazer um novo layer e vou escolher estes tons aqui castanhos, bastante saturados, para fazer um Render Clouds. Ok, Filter Render Clouds. Ok, e agora tenho que fazer Ctrl F para fazer um novo filtro. Mesmo filtro, com os mesmos settings, eles geram resultados diferentes. Vamos este layer por baixo. Este aqui vamos pôr em Vivid Light. Ok? E vamos brincar um bocadinho aqui com os contrastes, com os levels deste. Ctrl L. Para conseguir ir buscar esta tonalidade. Vamos só clarear aqui os nossos tons escuros, não exagerar tanto os claros. E conseguimos, com um bocadinho de sorte, precisamos de um bocadinho de sorte, ir buscar aqui algo parecido com ouro. Ou então este aqui também esteja um bocado escuro, não tanto para o lado do amarelo. Ok, Ctrl L, puxar um bocadinho pelos pretos e baixar aqui algo deste género. Espero que tenham gostado.